Guten Abend, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in unserem Unterricht Nummer 7, na nossa aula número 7, hoje sobre trennbare verben. O verbo trennen é o verbo separar, ja? Então, o verbo trennen é o verbo separar. Então, trennbare verben, verbos separáveis. Nós já tivemos aulas de verbos, né? Verbos regulares, nós vimos que segue uma ordem de conjugação. Nós já vimos verbos fortes, que são verbos que geralmente no du, e no er, e no sie, e no es, conjuga diferente, né? E hoje nós vamos estar vendo verbos separáveis. Trennbare verben são verbos, e estes trennbare verben são verbos que são feitos de duas partes, tá bom? Então, trennbare verben, como o nome já diz, é um verbo separável. Você separa o verbo. Por quê? Porque ele é como se fosse um quebra-cabeça de duas partes. Ele é feito por um prefixo, por um prefixo, igual está aqui, prefixo. E ele é feito de um sufixo. Sufixo, para quem não sabe, é sufixo, né? E este sufixo é o que você vai conjugar. Então, aqui, por exemplo, no verbo mitnehmen, que é o verbo levar junto, levar com si, nós temos o mit, que eu deixei destacado, que seria o prefixo, e o nehmen, que seria o sufixo. O sufixo, que seria aqui o nehmen, nós vamos conjugar de acordo com o sujeito que nós vamos usar na nossa frase, tá bom? Deixa eu só liberar mais alguém. Chegou aqui o Caio. Ok. Então, como eu disse, verbos separáveis são feitos de duas partes, um prefixo e um sufixo. O prefixo, em uma afirmação, ele sempre vai para o final da frase, tá bom? Numa negação, numa afirmação, o prefixo sempre vai para o final. Nós vamos ver exemplos já já, tá bom? Então, dado essa primeira introdução, vamos aqui para o arco-íris do Regenschirm. Regenschirm ist guarda-chuva. Die Deutschen sprechen gern über das Wetter. Os alemães gostam de falar sobre o tempo. Meus alunos sabem muito bem disso. Você pergunta como é que está o tempo. Und für sie gibt es kein schlechtes Wetter. E para eles, não tem tempo ruim. Nur schlechte Kleidung. Somente roupa ruim. Tá bom? Wetter ist tempo. Oi? Nada, não. Pode continuar. Ok. Então, num diálogo aqui. Warum läufst du so weit weg? Por que você está andando ou caminhando tão longe para... Por que você está caminhando tão longe? Está indo para tão longe? Ja? Komm doch mit. Venha junto. Komm doch mit. Aqui um exemplo de verbos, dois exemplos de verbos separáveis. Primeiro aqui o läufst weg. Eu falei para vocês que um verbo separável ele é feito de duas partes, um prefixo e um sufixo. Aqui o prefixo dele seria weg e o läuft seria o sufixo. O läuft eu conjuguei de acordo com o sujeito da nossa frase. Ja? Komm doch mit. Para quem viu a última aula, verbos no imperativo, venha junto. Aqui também um exemplo de verbo separável. O mitkommen. Mitkommen quer dizer vir junto. Tá bom? Gut. Dann haben wir hier Infinitiv, ein Wort. Infinitivo é um verbo, uma palavra, né? E, como eu já disse, os verbos separáveis são feitos por um prefixo e um verbo. O verbo também pode ser chamado de sufixo, nesse caso aqui. Okay? Então, bei trennbaren verben, em verbos separáveis, o prefixo sempre recebe uma acentuação, né? Você sempre fala mais forte. Então, por exemplo, o verbo mitnehmen. Você fala o mit, o prefixo mais forte do que o sufixo. Mitnehmen. Anfangen. Também não é assim, né, professor? Anfangen, não. É anfangen, né? Aussteigen. O que é o verbo anfangen? Anfangen é o verbo começar, iniciar, é sinônimo do verbo beginnen, iniciar, beginnen.
E o verbo aussteigen é o verbo desembarcar. Então, aussteigen, verbo desembarcar, um prefixo e um sufixo. Tá bom? Vocês lembram das W-Fragen, perguntas com W, que se iniciam com W? Então, em uma W-Frage, numa pergunta com W e uma afirmação, aussagen, o verbo vai estar desta forma aqui, ó. Was nehmen wir mit? O que levamos nós junto? Então, aqui vai ficar o sujeito, ja? O was, que aqui é a pergunta com W, exposição 2, o sufixo, verbo conjugado, e no final, o prefixo. Mitnehmen, levar junto. Ok? Ich fange gleich an. O que quer dizer ich fange gleich an? Nein? Ich fange gleich an. Das bedeutet, eu começo logo, né? Ich fange gleich an. Eu começo logo. Ich fange gleich an. O verbo anfangen, verbo separável, trennbare verbo, que quer dizer iniciar. Ich fange gleich an. Ok? Hier steigen wir aus. Aqui, aussteigen é o verbo desembarcar. Aqui, nós desembarcamos. Hier steigen wir aus. Tá bom? Aussteigen. Fahren wir los? Nós vamos partir. Hey, fahren wir los? Partimos? Kommt bitte schnell mit. Venham, por favor, rápido junto. Então, o verbo mitkommen é vir junto. Losfahren é o partir. Aussteigen, desembarcar. Anfangen, iniciar. Mitnehmen, levar junto. Então, nas duas últimas frases, nós temos sim e não perguntas. Perguntas com sim e não. Então, por exemplo, fahren wir los? Nós vamos partir. Posso responder com sim ou não. Ou uma exigência, Aufforderung. Komm bitte schnell mit. Venha, por favor, rápido junto. Komm bitte schnell mit. Na última aula, nós vimos os verbos no imperativo. Mitkommen, vir junto. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Como é feito uma construção de um verbo separável? Por enquanto, não. Nein? Ok. Não. Uma pergunta que eu recebo frequentemente dos verbos separáveis. Professor, cada prefixo tem um significado? Nein. Nem todo prefixo tem um significado. Por exemplo, o mit é junto, certo? Então, mitnehmen, levar junto. Mitfahren é ir junto, com algum meio de transporte. Mitbringen é trazer junto. Então, mit tem sim seu significado, tá? Mas não quer dizer que, por exemplo, o aus sempre é para fora, tá bom? Por exemplo, o aus pode ser também acabar. Então, nem sempre o prefixo é o que vai dar um significado ao verbo, tá bom? Ok. Vamos lá, então? Ok. Aos prefixos, eu coloquei na tabela aqui, prefixos que são sempre prefixos separáveis. Então, isso aqui é interessante você saber ou lembrar, ou pelo menos saber que existe, que estes prefixos aqui sempre serão prefixos separáveis, porque depois nós vamos ter prefixos que não são separáveis, tá bom? Não na aula de hoje, ok? Então, por exemplo, ab. Achtung, der Zug fährt gleich ab. Abfahren bedeutet partir. Achtung, cuidado, o trem parte logo. Então, eu conjuguei aqui o sufixo, que é o fährt, né? Deixa eu ver se mais alguém chegou, última chamada. Opa, Pedro chegou. Ja, Präfixe. Achtung, atenção, cuidado. Der Zug fährt gleich ab. O trem parte logo, parte em breve. Der Zug fährt gleich ab. Ja? Professor, como assim são sempre separados? Tipo, eu não posso... Nunca ele vai ficar junto numa frase? Com verbos modais, sim. O que ele quer dizer aqui, eu quero dizer aqui para vocês, é que toda vez que o verbo tiver, por exemplo, esse verbo aqui, ele está aqui separável, certo? Mas como é que é o verbo partir em alemão? Esse verbo aqui no infinitivo. Abfahren. 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 É o verbo no infinitivo, partir. Então,
Toda vez que o verbo começar com ap, no infinitivo, né, que é só a forma não conjugada, não separável, nada modificada, toda vez que o verbo apresentar ap, ele será um verbo separável. Então, se nós fizermos uma frase com ele numa afirmação, numa negação, que não tenha verbos modais, nós vamos separar ele, entendeu? Isso que eu quero dizer aqui. Tá bom? Obrigada. Uhum. Bitte. Also, Achtung, der Zug fährt gleich ab. Atenção, o trem parte logo. Então, der Zug, eu conjugo como se fosse quem? Conjugo como se fosse er, né? Ele. A terceira pessoa do singular. Então, o er fährt ab. Digamos que eu sou um trem e eu parto às... Não, digamos que eu vou partir já já. Como é que eu diria? Ich fahre gleich ab. Ja? A única coisa que vai mudar é a conjugação do nosso sufixo. O prefixo sempre no final não vai ter nenhuma alteração. Tá bom? Anfangen. Anfangen, como nós já falamos ali no começo, é o verbo iniciar. Então, toda vez que o verbo apresentar o prefixo an, será um verbo separável. Então, fang schon mal an. Comece já uma vez. Já comece uma vez. Ich komme gleich. Eu venho logo. Ich komme gleich. Ja? Então, aqui nossa frase apresentou duas orações, né? Fang schon mal an. Comece uma vez. Eu venho logo. Okay? Aqui nós não colocamos no final porque nós temos aqui duas orações, como se fosse um Hauptsatz, uma oração principal, e uma oração subordinada, né, paralela. Okay? Also, fang an, anfangen, é o verbo no infinitivo. Tá bom? Como é que ficaria eu já começo? Ich fange schon mal an. Fang schon mal. Aqui está errado, tá, pessoal? Agora que eu vi. Isso é cansaço que se fala, como eu faço, que é mal. Já comece uma vez, né? Não é man, não. Fang schon mal an, né? Fang schon mal, com L, an. Ich komme gleich. Tá bom? Toda vez que o verbo apresentar o auf, e essas duas aqui são uma das que mais aparece, o auf e o aus, tá? Prefixos separáveis. Então, o que é o verbo aufhören? Aufhören é o verbo parar, ok? Ich bin müde, eu estou cansado. Ich höre jetzt auf. Eu paro agora. Ich bin müde. Ich höre jetzt auf. Ja? Aussteigen. Aussteigen ist das Verb desembarcar. Da ist die Schlussstraße. Schluss é final, é acabar. Então, da ist die Schlussstraße. Ali é o fim da rua. Hier steigen Sie aus. Aqui você desembarca, como se fosse o motorista do bondinho falando para você, viu? Não sei se você é daqui, mas aqui é o final da rua. Por favor, aqui você desembarca, né? Então, aussteigen é o verbo desembarcar. Tá bom? Aussteigen. Se vocês quiserem sempre colocar do lado o verbo no infinitivo, eu acho válido, né? Ein também é um prefixo que aparece muito. Einschalten, kaufen, füllen. Tem um monte de verbo com ein. Okay? Então, ein geralmente me indica para dentro, mas o que não é sempre uma regra. Por exemplo, o verbo einkaufen não tem nada a ver de para dentro, né? Então, am Samstag kaufe ich immer ein. No sábado, eu sempre faço compras. Am Samstag kaufe ich immer ein. Her ist para cá. Hey, komm her, vem cá. Né? Ou schmeiß her, joga para cá. Her, para cá. Por exemplo, eu falo, Bibi, wann kommst du her? Bibi, quando você vem para cá? Né? Her, kommen, vir para cá. Então, schau mal her. Schauen é o verbo olhar, né? Meio informal, não é sehen, seh mal her. Schau mal her, ei, olha aqui. Schau mal her. Findest du das Kleid schön? Você acha o vestido bonito? Ja? Então, schön finden, achar bonito, e schau her, olha para cá. Okay? Hin, Karl macht morgen ein Fest. Karl
Carlos, né, em português, faz amanhã uma festa. Gehen wir hin? Vamos para lá? Gehen wir hin? Tá? Verbo é muito importante, pessoal. Muita gente não sabe como é que eu falo. Quando a gente vai para lá, né? Wann gehen wir hin? Tá? Então, hingehen é ir para algum lugar. Então, poderia muito bem falar, Lehrer, gehen wir ins Kino? Ja, wir gehen hin. Sim, nós vamos para lá. Ja? Então, hingehen, ir para lá, ir para algum lugar. Los, o que é o los? Los é soltar. Ja? Então, es ist schon spät, já está tarde. Fahren wir los? Vamos partir? Fahren wir los? Ok? Los, fahren, então, é o verbo partir. Fahren é ir, losfahren é o verbo partir. Então, por exemplo, quando que o trem parte? Wann fährt, conjugaria o verbo, né? O sufixo wann fährt der Zug oder wann fährt die S-Bahn los? Losfahren. Okay? Mit, was bedeutet mit? Mit é junto. Wir gehen ins Kino, nós vamos ao cinema. Kommt ihr mit, vocês vêm junto. Mitkommen, o verbo vir junto. Ok, 2 prefixos que aparecem com muita frequência também quando nós falamos de localização. Nós temos aqui o raus. O que é o raus? Para fora. E o rein, para dentro. Então, por exemplo, hey, komm raus, vem para fora. Ou komm rein, vem para dentro. Então, justamente as 2 frases que estão aqui. Komm doch rein, o doch ali para enfatizar. Ei, venha para dentro, komm doch rein. Ou eu posso também falar herein. Isso aqui é informal, mas você ouve muito no alemão. Hey, herein, para dentro. Ja? O certo seria hereinkommen, tá bom? Vor. Vor bedeutet, tem vários significados, né? O vor é antes, o vor é quando nós falamos de alguma coisa que precede algo, né? Então, por exemplo, vorspringen, pular na frente. Né? Was machen wir jetzt? O que nós vamos fazer agora? Was machen wir jetzt? Vorschlagen é o verbo sugerir. Schlag was vor, sugira algo. Então, como é que eu diria? Eu gostaria de sugerir uma música. Ich schlage ein Lied vor. Ich schlage ein Lied vor. Vorschlagen. Tá bom? Weg é saindo. Por exemplo, lauf nicht zu weit weg. Você fala para o seu cachorrinho, ei, não vai andar muito longe, hein? Né? Lauf nicht so weit weg. Não vai andar zu weit, longe demais. Ja? Weglaufen, caminhar para longe. Zu. Hören Sie mir bitte genau zu. Por favor, ouça exatamente o que eu tenho para falar. Hören Sie mir bitte genau zu. Tá bom? Depois a gente vai ver por que é mir, né? Porque quem ouve alguém falando, ouve alguma coisa ser dito. Então, se você ouve alguém falando, você está usando um dativo e por isso que o pronome aqui também vai ser declinado no dativo, yeah? Mas nós vamos ver isso aí lá na, acho que aula 47, né? 48, dativo, não lembro agora, ok? Hören Sie mir bitte genau zu. Ouçam, por favor, exatamente o que eu tenho para falar. Zuhören, né? E o zurück, de volta, komm bitte bald zurück. Por favor, volte logo, tá bom? Então, revisando essa parte aqui, pessoal, toda vez que o verbo tiver estes prefixos aqui, o ab, o an, o auf, o aus, o ein, o her, o hin, o los, o mit, raus, rein, vor, weg, zu e zurück, em sua forma infinitiva, ou seja, na sua forma natural, sem estar conjugado, ele será um verbo separável. Então, quando você fizer uma frase no afirmativo, negativo, que não envolva verbos modais, você vai conjugar o verbo e nós vimos aqui vários exemplos de frases, tá bom? Isso é chato, professor, porque às vezes eu tenho que ler a frase todinha para descobrir que o verbo é um separável. E isso dificulta a minha tradução e meu raciocínio, porque eu não consigo estar lendo a frase e saber o que ela significa antes de terminar ela. Sim, é isso mesmo, tá? É bem chato os verbos separáveis, porque nós não temos isso no português, mas serve de consolo para vocês de que a língua alemã é considerada uma das mais difíceis do mundo e logo, se vocês dominar elas, provavelmente
o QI de vocês vai crescer um pouco, porque os maiores gênios ou químicos e físicos são da Alemanha e tem pesquisas que dizem que tem a ver com a língua, se as pessoas são mais inteligentes ou não, tem a ver com a língua. Então, por exemplo, vocês acham que os americanos são inteligentes? Claro que não, né? Não. Porque muito fácil, né? Brincadeirinha. Mas é isso aí. Agora eu tô bem mais André Verbo. incentivada. Obrigada. Muito bem, vai elevar o QI, né? Foi bom. Assim, se você falar assim, sabe, não sei se aqui no Brasil tem aqueles programas de reality show onde as pessoas têm que fazer uma cantada para ver se a pessoa dá uma chance para ela, né? Se a pessoa vai te dar uma chance, qual que é a sua cantada? Você vai falar, eu falo alemão, domino alemão, né? Tá o suficiente, você vai receber um sim. Nossa, gostei da Então, autoestima também. muito bem, Jack. Que bom que você veio hoje e levou essa para você hoje, né? Andere Verben mit zwei Teilen. Outros verbos, para quem está perdido, eu estou neste lado aqui, esquerdo, nesta coluna aqui, se a minha caneta ajudar, ok? Onde tem também a logo. Andere Verben mit zwei Teilen. Outros verbos com duas partes. Endlich, finalmente, die Sonne scheint. O sol brilha. Ich gehe jetzt spazieren. Eu vou agora passear. Kommst du? Você vem? Então, olha só que legal esse verbo aqui. O verbo spazieren, gehen. Ir passear. É um verbo só, professor? Sim. Né? Ir passear. Spazieren, gehen. No português, uma frase. No alemão, um verbo. Nein, ich sehe gerade lieber fern. Então, este verbo aqui, hoje bem usado, que é o verbo fernsehen. Fern, para quem não sabe, é distante. E sehen, fernsehen, é assistir TV, o verbo assistir TV, é o ver à distância. Né? Heute findet ein Jazzfestival in Paris statt. O verbo stattfinden, na forma infinitivo, é o verbo acontecer. Hoje acontece um festival de jazz em Paris. Lernen Sie die Schweiz kennen. O verbo kennenlernen ist conhecer. Então, eu posso falar assim, wow, ich kenne Berlim. Ou ich kenne Paris. Eu conheço Paris. Né? Agora, eu quero conhecer Paris. Ich möchte Paris kennenlernen. Kennenlernen ist, como se fosse em português, aprender a conhecer. Ja? Im Winter fährt man Ski. Se lê ski, se fala Ski. Im Winter fährt man Ski. Este aqui é um verbo, que é o verbo esquiar. Ski fahren. Im Sommer geht man baden. Baden, gehen. Ir banhar. Ir tomar banho. Baden, gehen. Benjamin, Sim? aí nesse caso aí, essas que não tem na tabelinha, teremos que memorizar isso? É isso ou tem algum outro jeito de saber quando vai separar assim? Quando é separável, não? Na forma infinitiva, tem que saber o prefixo. Tem que meio que decorar o prefixo. Assim, eu, sinceramente, sou contra decorar. Se eu fosse vocês, eu faria alguns exercícios sobre verbos separáveis e tentaria por repetição. Eu acho mais significativo, mais... acho melhor, né? Sim, mas nesse caso aí não acontece tantas vezes. Quais? Ou sim, nesse aí do lado esquerdo, que tem essas Não, são outros entidades, exemplos. São outros exemplos. São verbos muito usados. rotineiros. Acontecem com muita... Eles aparecem com muita frequência. Por exemplo, spazieren, ir passear, fernsehen, assistir TV, stattfinden, acontecer, kennenlernen, conhecer, aparece muito, né? Skifahren, depende se você anda, não, mas aparece no seu dia a dia, né? E baden gehen, com certeza, o brasileiro ama tomar banho, né? Lembrando que não é chuveiro, né? Baden gehen é ir banhar de banheira, ou piscina, ou lago, né? Cuidado com os lagos na Alemanha, tá? Podem surgir coisas do gramado meio diferentes às vezes, ok? Also, Übungen, exercícios. Unterstreichen Sie die trennbare Verben. Sublinhe os verbos separáveis. Ja? Unterstreichen. Olha, professor, um verbo separável. Muito bem. Ich streiche die Verben unter. Ja? Não.
Não é verbo separável, não, tá bom? Mas parece, tá? Unterstreichen Sie die trennbare Verben. Então, aqui nós temos o Heute räume ich auf. Hoje eu arrumo. Aufräumen, arrumar. Arrumo meu quarto, arrumo minha casa. Tá? Então, aqui o verbo no infinitivo é o verbo auf. Desculpa se eu estou meio rápido, hoje eu exagerei no café. Aufräumen. Eu mesmo estou sentindo que eu estou... Né? Aufräumen. Die Wohnung sieht... Como é que lê isso aí, professor? Chaotisch? Não, chaotisch. Ja? Die Wohnung sieht chaotisch aus. Então, qual que é o verbo separável aqui? É o verbo aus, sehen. Aus, sehen. O que quer dizer essa frase aí? O apartamento está caótico? Isso aí. Nossa, está com uma aparência caótica. Die Wohnung sieht chaotisch aus. Okay? Wie fange ich nur an? Como é que eu começo mesmo, hein? Wie fange ich nur an? Professor, qual que é o significado desse nur aí? Eu preciso colocar ele? Não. Poderia falar wie fange ich an? Como eu começo? Né? Esse nur é o que vocês fazem no português com a voz. Como é que... Né? Wie fange ich nur an? Como é que mesmo que eu vou começar, hein? Né? Wie fange ich nur an? Então, aqui o nosso verbo é o verbo Anfangen. Anfangen. Genau, anfangen. Vielleicht wasche ich zuerst das Geschirr ab. Abwaschen. Abwaschen é o verbo enxaguar. Abwaschen. Então, vielleicht wasche ich zuerst das Geschirr ab. Talvez eu primeiro enxague a louça. Das Geschirr, a louça. Então, o verbo aqui é o verbo abwaschen. Dann putze ich die Fenster. Então, eu limpo as janelas. Aqui tem algum verbo separável? Não. Da klingelt das Telefon. Aí toca o telefone. Nein. Wer ruft denn jetzt an? Quem que liga agora, né? Jetzt, agora. Então, aqui o verbo é o verbo anrufen. Anrufen. Professor, e o verbo telefonieren? Qual que é a diferença do verbo anrufen para o verbo telefonieren? Tem uma diferença, eles não são iguais, tá bom? Então, telefonieren é se eu estou aqui conversando com alguém. Olá, estamos conversando, tá? Alguém está me ligando. Opa, eu vou abnehmen. Talvez também seria um verbo legal de vocês saber. O verbo atender. Nehmen. E o verbo ligar para alguém, ou seja, discar para alguém, é o verbo anrufen. O verbo anrufen é um verbo separável. Entenderam a diferença? Eu vou ligar para o Maicon. O Maicon atendeu. A partir do momento que o Maicon atendeu, não é mais anrufen. É o verbo telefonieren. Tá bom? Então, quem que está ligando aí agora? Da hört das Klingeln wieder auf. Então, aqui é o verbo auf. Hören. O que é o verbo aufhören? Parar. Por exemplo, ei, Annika, hör auf. Ei, Annika, para. Né? Aufhören. Então, aí o brim, o tocar para de novo. Aí o toque para de novo. Zu dumm. Chato demais. Zu dumm. Mas também pode ser burro demais, né? Zu dumm. Não vou falar aqui nomes de autoridades, né? Zu dumm. Ich sauge. Was bedeutet ich sauge? Eu sugo, eu aspiro. Ich sauge, ich wische, eu passo o pano. Ich trockne ab, agora sim, o verbo ab. Trocknen é o verbo secar, por exemplo, quando você seca a louça, ou quando você se seca depois do chuveiro, é o verbo abtrocknen. Poliere é o verbo polir. Am Schluss bin ich sehr müde. No final, eu estou muito cansado. Então, aqui o verbo é o verbo müde sein. Ja? Müde sein. Müde sein, ser cansado. Estar. Ich bin müde, eu estou cansado. Du bist müde. Ja? Okay. Was bedeutet ein Albtraum? Traum é sonho, professor. E Alp, não sei. É um pesadelo. Ein Albtraum, um pesadelo. Ergänzen Sie, complete.
Então, os verbos estão do lado direito, nós vamos apenas colocar eles aqui nas lacunas, conjugando os sufixos, tá bom? Jemand sagt, alguém diz, steigen Sie sofort ein. Steigen Sie sofort ein. Então, alguém diz, embarque imediatamente. O embarque, o senhor, senhora, imediatamente. Einsteigen, o verbo embarcar. Já? Alguma dúvida, não? Não. Wir, Por nós. enquanto, não. Wir fliegen. Nós vamos logo, gleich, los. Nós vamos já partir. Isso é como se fosse... Esse los é o quê? Esse los que fica no meio da verbo frase. separável. Los é soltar, mas também, nesse caso aqui, é partir. Nós já vamos voar, sair voando, né? No avião. Porque tem esse los em várias coisas, né? Tipo, do nada tem um los. Tem. Los geralmente é sem, né? Zeitlos, geldlos. Ah, tá, é verdade. De partir também, de tirar algo, né? Mas daí, quando é para isso, não é separável, né? Nein. Tá. Aí vira um aditivo, né? Uhum. Ich gehorche. Ich gehorche, eu obedeço. Auf einmal sind da 4 Leute. Auf einmal, quer dizer, de repente, sind da, estão aí, viele Leute, muitas pessoas. Alle, todos, olham para cá. Herschauen, nós vimos lá em cima, é o verbo olhar para cá, olhar para algum lugar. Então, alle schauen her. Todos olham para cá. Alle schauen her. Jemand, zu machen. Então, jemand macht die Tür zu. Jemand macht die Tür zu. Wir fliegen, mais uma vez, los. Ich rufe, eu chamo, eu grito. Halt, stop. Ich come nicht mit. Eu não venho junto, eu não vou junto, não. Né? Que é o halt? Fliegen. Oi? E que é o halt? Halt, stop. Para. Stop. Halt. Ja? Fliegen. Fliegen Sie sofort zurück. Vou imediatamente de volta. Fliegen Sie sofort zurück. Alle lachen. Todos riem. Sie hören nicht zu. Eles não escutam. Wohin fliegen? Opa, errozinho, hein? Wohin fliegen wir? W. Wohin fliegen wir? Da wache ich plötzlich auf. Aí eu acordo de repente. Da wache ich plötzlich auf. Ein Glück, uma sorte. Ich fliege nicht, não estou voando. Ich liege im Bett, estou deitado na cama. Então, einsteigen ist das Verb embarcar, losfliegen, partir, né, de avião. Fliegen é o verbo voar, então partir voando. Herschauen, olhar para cá. Zumachen, fechar. Losfliegen, mais uma vez, partir. Mitkommen, vir junto. Zurückfliegen, voar de volta. Zuhören, escutar alguém, escutar algo. Und aufwachen, o verbo acordar. Tá bom? Carla und Paul bereiten eine Reise vor. Aqui sim, nós temos um verbo separável, que é o verbo vorbereiten, preparar, vorbereiten. Ich muss mein Unterricht vorbereiten. Eu preciso preparar a minha aula. Tá bom? Carla, bitte, Paul. Por favor, Paul. Hol das Flugticket ab. Busca o ticket. Dann räumen die Wohnung auf. Räumen die Wohnung auf. Então, ele fala, né? Então, arruma um apartamento. Dann räum die, vou abreviar o apartamento, né? Die Wohnung auf.
Então, arrume o apartamento. Dann räume die Wohnung auf. Und bitte, e, por favor, também enxague, lave a louça. Und bitte, wasch auch ab. Und bitte, wasch auch ab. Estou fazendo tudo no imperativo, né? Esse abwaschen. Abwaschen ist enxaguar, lavar a louça. Enxaguar, tá. Tava ali em cima, desculpa. Und Stecken. Steckt. Und steck den Reisepass ein. Ja? Que é Reisepass? Reisepass é o passaporte de viagem. Reise é uma viagem e pass é passaporte. Pode crer. Né? E einstecken? Einstecken é tipo guardar, tipo, guarda aí a coisa de passaporte, né? Guarda aí o passaporte. Einstecken. Einstecken é enfiar, enfia aí o passaporte. Né? Eu compro Proviant, tipo, eu compro lanchinhos, então ficaria Ich kaufe Proviant ein. Ja? Ich kaufe Proviant ein, alles einpacken, Proviant ein und packe alles ein. Alles ein. Und packe alles ein. Das Haus abschließen, dann Schließe das Haus ab. Dann schließe und dann fahren wir endlich los. Que deu algum errozinho? Calma aí. Kaufe ich Proviant ein, vírgula, packe alles ein, seria aqui, tá? Falta espaçamento aqui, não sei porque eu pulei o ninho. Então, packe ein, Proviant ein, packe alles ein. Packe alles ein. Tranco a casa und schließe das Haus ab e tranco a casa. Dann fahren, então nós finalmente vamos partir, dann fahren wir endlich los. Então nós finalmente partimos, dann fahren wir endlich los. Okay? Übungen sind Exercícios. Ergänzen Sie die trennbaren Präfixe. Complete os prefixos separáveis. Der Zug fährt gleich ab. O trem parte logo. Schnell, wir steigen jetzt ein. Rápido, nós vamos agora embarcar. Wir steigen jetzt ein. Verbo einsteigen, embarcar. Ja, okay. Nimmst du den Koffer? Mit. Vai levar a mala junto? Nimmst du den Koffer mit? Mach ich, faço eu. Aber komm jetzt bitte. Mit. Komm jetzt bitte. Ein, já foi, e o mit também. Então, komm jetzt bitte rein. O ab também já foi, né? Komm jetzt bitte rein, né? Und schon fahren wir los. E já nós estamos partindo. Puh, so ein Stress. Que estresse, hein? O que é o reinkommen? Reinkommen ist vir para dentro, entrar, adentrar-se. Tá. Reinkommen. Tá bom? Uhum. Vergnügungen. Was sind Vergnügungen? Vergnügungen são divertimentos. Fragen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin. Pergunte colega ou uma colega. Então, vocês podem aqui fazer perguntas um para o outro em casa. Tá? Ou no grupo, né, Jaque? No nosso grupo. O que quer dizer spät aufstehen? Spät é tarde, aufstehen é o verbo levantar. Então, levantar tarde. Stehst du auch gerne spät auf? Você gosta também de acordar tarde?
Ja, sim, nein, não, nicht so gern. Não gosto muito, não. Você gosta de tomar café? Você gosta de demorar para tomar café da manhã? Então, ficaria früh, Du, Frühstücken du, frühstückst du gern, gern lange? Ou lang, o E é opcional, né? Frühstückst du gern lange? Lang é Ja. o que mesmo? Lang. Lange é por um longo tempo. Você gosta de demorar para tomar café da manhã, né? Ah, tá. Ich dusche langsam. lange, eu demoro muito para tomar banho. Ich schlafe lange, eu gosto de dormir muito. Ja? Então, você poderia responder com ja, Langsam. sim. Langsam ist devagar. Então, Ah, spazieren gehen é o verbo passear. Então, você gosta de ir passear? Gehst, Du du gern gern spazieren. spazieren? Gosto de passear? Ja, nein, nicht so O gern. verbo que fica no final, ele sempre vai estar no infinitivo, né? Nicht immer. Né? Aqui sim, porque nós temos dois verbos. Não. Né? Gehst du gern spazieren? Não, sim, Lembra? sim. Esse, quando a gente tem dois verbos assim, o que vai para o Sim. final. Ja. Ele sempre vai estar. Tá. Ok. Einkaufen. Sei lá, você vai fazer compras todo sábado, Kaufst du gerne ein? ok? Vamos fazer assim, né? Kaufst du gern ein? Kaufst du am Samstag gern ein, né? Kaufst du gern ein? Ja, ich kaufe gern ein. Nein, ich kaufe nicht gern ein. Freunde Você ia anrufen. colocar de outro jeito? Esqueci já. Anrufen. Rufst Rufst du du gern. Não, não é gern agora. Rufst du Freunde an? Ja. Poderia colocar rufst du gern Freunde an? Gosto de... Esse gern aí é para o quê? É para dar intensidade no que tu tá falando? Não, gern é um verbo Gostar. auxiliar, com prazer, né? Tipo, você gosta de ligar para amigos? Rufst du gern Freunde an? Trinkst du gerne Bier? Não mais, né? Trinkst du gern Orangensaft? Você gosta de tomar suco de laranja, né? Uhum. Qual que é outro Fernsehen. verbo para gostar? Mögen, mas aí é direto, tipo, ich mag Fußball, eu gosto de futebol, ich mag Daí nicht Corinthians. é mais né? quando Tem tu tá horrível, respondendo. Né? Mas aí eu posso falar também, ich gerne Fußball, no caso. É verdade. Ja, Não, ich mag gern, sei lá, Flamengo, ich mag nicht gern São Paulo, time ruim, né? Fernsehen, né? Como é que... Brincadeira. Fernsehen. Como é que digo, eu assisto TV? Não, você assiste TV? Siehst du Ja. gern. fern? Siehst du gern fern? Ja, ich sehe gern fern. Ja. Gosta de ouvir música? Hörst du Musik? gern Musik? Uai, o gerne não vai pro final? Hörst du Musik gern? Fica estranho. Hörst du gern Musik? Realmente depois do du, né? Hörst du gerne? Aqui, professor, por que não tem o E? Pode ser gerne ou gerne, tanto faz, tá? Ah, é? Pode ser? Pode. Cada dia Alemão mais nem longo tudo é pra mim. difícil, não, tá bom? Não. Você gosta de dormir cedo? Então, Schlafst. schläfst. É. Ai, só porque elogiei. Gern früh ein. Você gosta de acordar cedo, de adormecer cedo, né? E dormir cedo. Esse ainda tem que separar. Ok, Leute.
Ó, Ok, né? Fazer a o aula é quê? um pouco complexa. Se vocês quiserem depois refazer os exercícios, acho válido, tá? Esse material aqui foi feito com bastante carinho. Lembrar que os verbos separáveis, eles são feitos... Nem todos os verbos que a gente viu aqui são separáveis, mas a aula é para que vocês agora, conforme vocês se deparem com o verbo separável, vocês saibam identificar. Opa, verbo separável aqui. Já vou anotar bem ele, bom. não conheço isso daqui. Tá? Então, eles sempre são feitos de duas partes, um verbo separável, um prefixo e um sufixo. O prefixo vocês sempre vão colocar no final, o sufixo vocês vão conjugar, tá? Yeah. Então, Yeah. professor, o kaufen é comprar, einkaufen é fazer compras. Quer dizer que sempre que o kaufen é comprar, mas, assim, tem verbos que têm sua ordem, como eu falei, um prefixo tem a sua ordem, mas tem verbos que completamente mudam o sentido quando eles são verbos separáveis e quando eles têm alguma partícula apenas, tá? Por exemplo, verbo nehmen. Verbo nehmen é pegar, né? Mitnehmen é levar junto. Então, muda um pouco, tá bom? Ok. Genau. Tá bom. É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil essa aula hoje. sobre Muito os obrigada, professor. separáveis e trennbare Verben. Que E beijinho. qualquer dúvida, estou à disposição no grupo de WhatsApp ou no WhatsApp sozinho mesmo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Wünsche euch eine gute Woche. Obrigado por terem vindo. Continuem vindo. Assim, eu fico animado em fazer mais aulas com vocês. Estamos na aula 7, faltam apenas 93 aulas até a gente dominar completamente o nível B1 gramaticalmente. Tá bom? Fechou. Tá bom. Beijo. Wünsche euch eine gute Woche. Bom final de semana. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau. Tschüss.